Bem-vindos ao Médico da Casa de hoje. Vamos falar sobre cirurgia bariátrica, um procedimento eficaz para o tratamento da obesidade mórbida e doenças naturalmente associadas. Conduz a uma perda de peso efetiva e duradoura. Leva à melhoria ou cura das doenças associadas e reduz os custos da saúde a longo prazo. Vamos conhecer duas mulheres incríveis que juntas conseguiram vencer esta batalha. Olá, Soraya. Olá, Paula. Olá, doutor. Bem dispostas? Sim, sempre. Vocês estão uma elegância, pá. Obrigada. Bestial. Obrigada. Muito obrigada. Mas já estiveram, não elegância, não foi? Pois, já somos ex-obesas. Ex-obesas. Isso é uma expressão gira. Então o que é que você faz? Sou ex-obesa. Tá bom. Exato, é isso. Olha, minhas queridas, mãe e filha, não é verdade? E vocês ganharam peso em simultâneo, isto é uma questão que eu ponho e que conduz a esta questão. Será que haviam erros alimentares importantes lá na vossa casa? Na realidade, nós somos 3 irmãs e só eu, agora outra também já tem esse problema, mas só eu, basicamente, é que tinha excesso de peso, tal e qual como a minha mãe. Penso que não era muito por aí, mas, no entanto, é um pouco, eu penso que tem a ver com a genética também. Genética em que sentido? Lá está. Portanto, a ideia da Paula é que... Da Soraya. Da Soraya, desculpa, é que a sua mãe, enfim, transmitiu a si e não transmitiu às outras. É por aqui? Pode ter sido, por eu ser a mais velha, pode ter sido. Mas hoje, olhando para trás, vocês acham que aquele peso todo que ganharam foi por obra da graça do Espírito Santo ou realmente correspondeu a um excesso alimentar e tudo isso? Para além de um excesso alimentar, nós tivemos um problema. O meu pai faleceu há 11 anos com cancro, há 12, e efetivamente nós as duas vivemos muito essa doença e acabámos por o stress, a vida hospitalar, não é? De andar sempre com ele no IPO e assim. Acabámos por andar sempre as duas muito juntas e acabávamos por cometer muitos Paula, erros. mas as suas duas outras filhas também acompanharam este... Não acompanharam tanto. Quem acompanhou foi só eu mais a Soraya, que elas tinham que trabalhar. E então acompanhámos e foi muito complicado. E eu, desde que o meu marido morreu, comecei-me, a deixar... a não ter tanta estima em mim, não fazer dietas, às vezes ia à doutora Magda para fazer a dieta e depois... mas não era que eu comesse... Há pessoas que são obesas, que comem o frango, comem isso. Eu não comia assim tanto. Eu podia comer mal, mas não comia assim tanto. Portanto, a sua ideia, acho que também foi muito... Paula, é que o fator emocional, psicológico... Sim, era fome emocional. Foi muito importante para muito, si. Foi. E para a Soraya também? Acha também. Que sim? Fome emocional, muita. À Muita. noite, quando eu chegava de o visitar ou coisa do género, à noite focava-me ali, comia como se não houvesse amanhã, principalmente à noite. E era aquela fome emocional. Mas a Soraya acha que também perdeu um bocado a sua autoestima? Muito. Com o desaparecimento do seu pai? Muito. Ainda hoje. O luto não está feito há muito tempo, portanto... E chegou a um ponto que a minha mãe decidiu fazer a cirurgia. Pois, já lá vamos, mas vocês chegaram a um peso tremendo, não foi? Na ordem dos 100 e... Tu tinhas? Eu, quando fui operada, tinha 130. 130. E eu, quando fui operada, tinha 134, mas o meu peso máximo foi 139, sensivelmente. E o meu foi 141 na doutora Magda. Sim. Pronto, vocês eram acompanhada também por nutricionista, Sim. que hoje vai estar connosco e vamos à conversa com ela, mas depois de várias, enfim, naturalmente tentativas, vamos chamar assim, vários procedimentos, acabaram por fazer um clique. E como é que surgiu essa questão da cirurgia? É assim, eu já estava inscrita no Cori Cabral para fazer há muitos anos, só que eu andei lá há 5 anos e nunca consegui a operação. E depois pensei que já era tempo para tratar... Andou lá 5 anos? 5 anos para ser operada, a ser seguida por o Cori Cabral. E a Soraya? Não, a Soraya não. Mas como, entretanto, foi a parte do Covid, e depois veio tudo. o Covid e veio isso tudo e não sei o quê, e eu comecei a dizer à minha filha, até do meio, disse, eu tenho que procurar uma ajuda, tenho que procurar um médico. E então, por acaso, fui a 2 opiniões,
fui a um Acofetejo, que eu não me lembro bem já o nome do doutor, e fui ao doutor Albuquerque. Mas eu tinha boas referências muitas do doutor Albuquerque. Foi ao doutor Albuquerque já à Cruz Vermelha. Não, fui ao São Luís, que eu fui operada no São Luís. São Luís, certo. Fui ao doutor, eu tinha boas referências dele, e pronto, e era uma pessoa que eu seguia e que me dava muita confiança. E entretanto eu disse à minha filha: tu estás com esse peso, não queres ser, não quero. Olha, mas eu acho que tu tens 2 filhos para criar e acho que tu devias ir. E eu conseguia levar comigo. Fomos à consulta, ao doutor, tratámos as Também coisas. do doutor António Albuquerque. Fomos as duas? Fomos as duas no mesmo dia, ao São Luís, lá. Num mês Fomos operadas. E ela, depois, ela não... Fizemos tudo, no mês fomos operadas. No mês fomos operadas. Para mim não foi muito fácil. Para a Soraya não foi fácil. Porquê, Soraya? Porque a Soraya não gosta primeiro de eu não nada. estava muito preparada para a cirurgia, acabei por ir de arrasto com a minha mãe. Claro que agora agradeço, mas na altura não. Aliás, a primeira consulta após a cirurgia eu disse ao doutor: o que é que fazemos para reverter já isto tudo, que eu não quero isto? Porque O que é que assustou? o que a fase inicial acho que é bastante complicada. O facto de, por exemplo, nós era 30 ml de hora a hora, de iogurte. 30 ml, estamos a falar, portanto, de Uma coisinha de mínima pequenas e que nós quantidades não líquidas de hora a conseguíamos. hora. Eu, por exemplo, não conseguia beber os 30 ml. Não é, não é fácil no início, mas... Portanto, mas quando teve a consulta com a Foi doutora tudo. António Albuquerque, Doutor, fomos acompanhados, explicou a situação. aquilo que era necessário fazer, se o que não era Sim, tudo necessário. perfeitamente. E aí a Soraya, digamos, como diz o outro, encolheu-se um bocado, não foi? Sim, a minha mãe estava a insistir muito e eu, ok, então vamos lá e vamos resolver então isto de uma vez por todas, porque realmente também, lá está, nós nunca temos a imagem que temos o peso que temos, não é? Porque é o que eu digo, eu agora vejo as fotos e disse como é que eu cheguei àquele ponto. Como é que é possível, não é? A Soraya, enfim, as idades são outras, mas a Paula também já não é propriamente nenhuma criança. Não. Vou fazer antes da cirurgia, houve indicadores, digamos, de que podia estar a caminhar para uma diabetes ou que estava... Sim, eu Como é que tinha foi noção disso, eu tinha noção que... Mas em termos de valores de análises, houve algum susto Nunca fui diabética, pronto, e tenho uma mãe que é diabética, a minha mãe é diabética, fiz sempre as minhas análises, até diziam que eu era uma gorda saudável. Isso não existe. Isso não existe, mas pronto. Não existe. Eu tomava já para os comprimidos de hipertensão e... Portanto, fazia medicação para a hipertensão. Sim, para o colesterol. E o colesterol, eu fazia prevenção, tomava o comprimido do colesterol porque os meus limites estavam mesmo a chegar ao pico e tinha que tomar o comprimido para o colesterol. E tinhas, além disso, já feito infiltração nos joelhos? E tinha feito infiltrações nos joelhos porque Portanto, já tinha andava aí com sinais de que a sobrecarga do peso era... Eu não conseguia quase andar. Paula, mas uma coisa importante, depois da cirurgia, você deixou de tomar medicação para a hipertensão? Eu não tomo nada. Uma semana depois? Não toma nada? Não tomo nada. E uma semana depois? Uma semana depois não tomo nada. Isto é muito importante para tudo, como diz o outro. É verdade. Porque na realidade, a cirurgia bariátrica e o perder peso desta maneira não são só nem essencialmente estética. Não. São, acima de tudo, qualidade de vida. O reverter um risco muito grande de morte prematura por doenças cardiovasculares. Sim. E não só, também até oncológicas, mas isso são outros 500. Sim. A Soraya, na altura da sua cirurgia, portanto, aquelas semanas antes, aqueles meses antes, tinha também alguns indicadores de que algo, do ponto de vista da análise e tudo, que não estava a correr bem? Eu não, devido à idade, não é? Não tinha. Mas pronto, já me sentia muito cansada, eu tenho 2 filhos, já era difícil acompanhá-los, não é? Foi tudo... É o que o doutor diz, a parte estética é uma consequência boa, mas a principal é a questão da saúde, não é? O nós podermos nos movimentar melhor, o já podermos correr atrás dos nossos filhos num parque, não é? Coisas que na altura não eram possível, não era possível, era... Não conseguia? Não. Eu fui muitas vezes à urgência, à CUF Santarém, porque eu tinha dores nos joelhos. A minha mãe praticamente não andava. Eu não conseguia subir os degraus da minha casa. E eles diziam, pois, mas isto não está em fase de operação, isto está em fase de perder peso. E eu dizia, pois... Porque não podia ser operada com o peso que tinha. Tinha, Claro. pronto. Nunca mais tive dores. Pois, eu percebo. Nunca mais.
é evidente que vocês foram operadas há quanto tempo? Vai fazer 2 anos em outubro. Fomos operadas dia em 8 outubro de outubro de 2022. Se agora voltassem atrás. Eu ia outra Era vez. de novo. Eu ia. Engraçado. A Soraya diz isto com muita convicção. Sim, porque o doutor Albuquerque na altura até me disse, um dia vai-me agradecer. Eu fui lá durante 3 meses. Já lhe agradeceu? Agora já. Mas já lá fui durante os primeiros 3 meses, eu dizia-lhe assim, ainda não é desta que eu lhe vou agradecer. Porquê? Porque a alimentação foi muito complicada. Porque para mim. não é complicada. Isto é o lema da Soraya. Não tem nada de complicação. Não? A Soraya é que não gosta de iogurtes, não gosta de leite. Porque eu sou intolerante à Não lactose. gosta nada disto, não gosta nada daquilo. Não queria gelatina, não queria isto, não queria... Eu comia tudo certinho. Pois, ela comeu. A Soraya era mais... Sou Também a idade é outra. É mais... isso, é da Eu idade. comia Não tudo é? certinho. É mais refilona, mais... É da Mas idade. era isso. E depois metia as culpas por cima de Pois. mim, que isso é que era o principal. Era o principal. Mas vocês têm uma relação muito boa, não têm? Sim, sim. Sim, às vezes ficamos um bocadinho, mas temos. Se choca um bocadinho, significa que são meio Muito filha parecidas, próximas. sim, somos muito próximas. Muito próximas. Claro. Bom, sabem com quem é que eu vou falar a seguir? Com o Dr. António Albuquerque. Boa. sim. Um beijinho para vocês, muito obrigado por Muito estarem aqui. obrigada, obrigada. E então Muito vamos obrigada. lá à conversa com este meu colega cirurgião, Dr. António Albuquerque. Muito obrigado Viva. pela sua presença aqui, muito obrigado. que agradeço. Faça favor. Muito obrigado. Ora bem, então tivemos aqui estas duas meninas, foram por si intervencionadas, não é verdade? Exato. E a intervenção desta cirurgia bariátrica pode ter várias expressões, pode ser feita de várias maneiras. Neste caso, aqui destas duas suas doentes, que tipo de cirurgia é que utilizou, Dr. Albuquerque? Muito bem. Nós temos várias cirurgias bariátricas. Só para começar Sucintamente, até se quiser. Exatamente, pode a desconstruir explicar às aqui um pessoas. bocadinho o tema, até porque as pessoas lá em Isso. casa percebam isto e é muito importante nós contribuirmos para isso. Claro. Fala-se muito em cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica e metabólica. Nós, sempre que fazemos uma cirurgia destas, estamos a alterar o metabolismo do nosso corpo. Claro. E, portanto, por definição, também é uma cirurgia metabólica. Claro. Mas o principal motivo é que estamos a tratar uma doença chamada obesidade. Felizmente, Portugal, desde 2004, que reconhece a obesidade enquanto doença, e nós, com este tipo de intervenções, estamos a tratar uma doença e, como o Dr. Almeida já disse, ao qual se associam outras doenças, a hipertensão, o colesterol, a diabetes, e com este tipo de intervenções tratamos não só a doença obesidade, mas também as doenças associadas, As comorbilidades, que no caso da Paula já existiam e que na Soraya ainda não existiam. Atualmente, nós temos essencialmente 2 tipos de intervenções. Uma que se resume a reduzir o tamanho do estômago bem. e que se chama a gastrectomia vertical, que é o sleeve, Sleeve. que é neste momento a cirurgia que mais se realiza no mundo inteiro, não por questões de eficácia, mas por questões não só de maior acessibilidade até a cirurgiões com menos experiência para a sua execução. Entre outros motivos, claro que também há outros motivos, sim. mas depois temos cirurgias essencialmente que associam à redução do tamanho do estômago também um desvio de parte do intestino delgado. E aí temos as cirurgias de bypass, há outras mais complexas, as derivações biliopancreáticas, mas temos as cirurgias de bypass. E nas cirurgias de bypass temos essencialmente 2 modalidades. Uma delas passa por fazer apenas uma ligação entre o intestino delgado e uma pequenina bolsa de estômago que residual. nós fazemos, porque na prática no bypass e nestas imagens pode-se ver o que nós fazemos é separamos o estômago em 2 partes. Há a parte mais pequenina, que é aquela em que os alimentos vão continuar a entrar, nós vamos ligar o intestino delgado uns metros lá mais para a frente, e neste bypass em que apenas fazemos uma ligação, chamado bypass de anastomose única, anastomose é o termo técnico que nós usamos para ligação, na prática só temos esta ligação, e por isso é chamado bypass de anastomose única ou mini bypass gástrico. Dr. Albuquerque, diga uma coisa, em termos de candidatos a esta ou àquela cirurgia, já percebemos que o sleeve, a tal redução mais simples de, digamos, da volumetria do estômago, digamos, não é aquela que é mais elegível em termos de eficácia, mas que em termos de menor, digamos, menor apetrechamento técnico, enfim, favorece um bocado um cirurgião com menor experiência. Nesta cirurgia de bypass que falou, ou que está a falar,
há doentes mais elegíveis e outros menos elegíveis, isto é, há indicações e contraindicações para fazer esta cirurgia? Não estando completamente definido quais é que são as situações em que devemos fazer uma cirurgia ou outra, e, portanto, eu diria que cirurgiões, se calhar, com menos experiência, até poderão propor doentes que beneficiariam mais de um bypass para fazer um sleeve. Na realidade, nós temos algumas condições no estômago, e todos os doentes que fazem uma cirurgia destas devem fazer uma endoscopia digestiva antes de serem operados. Temos algumas condições no estômago que, pela necessidade de vigilância a longo prazo, nos fazem pensar que é preferível não fazer uma cirurgia que vá excluir do acesso ao endoscópio essa parte do estômago. Muito bem. E essas situações são essencialmente situações de gastrite atrófica ou de metaplasia intestinal, que são situações que são depois dadas pela biópsia gástrica. Ou então até outras situações de pólipos ou situações que... pólipos encontrados no estômago, que possam não ser conseguidos a sua remoção através de endoscopia, e pensamos bem, se então o pólipo está numa zona em que se eu fizer um sleeve, o pólipo também sai, então é possível fazer um sleeve nesta fase. Mas, no geral, eu diria isto que falou é muito importante, que é os resultados a longo prazo. Manifestamente os resultados a longo prazo são melhores com as técnicas de bypass do que com a gastrectomia vertical, que é o sleeve. E, portanto, se eu estou a tratar uma doença que é uma doença crónica, que é uma doença para o resto da vida, não estou a curar, estou a tratar. Se eu estou a proporcionar o melhor tratamento, então eu devo proporcionar o tratamento que vai ter resultados melhores a longo prazo. O que me interessa é como é que a Paula vai estar e a Soraya vai estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E há muitos doentes que fazem sleeve que depois têm aqui uma maior tendência a reganhar peso e por questões muito fáceis de perceber. Quando nós reduzimos apenas o estômago, embora obviamente existam outros mecanismos envolvidos, nomeadamente hormonais, diminuição da grelina e tudo mais, que é uma hormona que nos dá fome, na realidade nós não temos aqui mecanismos de menor absorção de nutrientes, nomeadamente de gorduras envolvidos. E nas técnicas de bypass nós temos. Ora, se nós estamos a tratar uma doença que se caracteriza pelo excesso de gordura acumulada no nosso corpo, se nós reduzirmos a absorção de gorduras através dos alimentos que as pessoas vão continuar a comer, ou seja, estas pessoas vão continuar a comer, todos os alimentos têm aqueles nutrientes chamados macronutrientes, não é? As gorduras, os açúcares e as proteínas. Eu não vou deixar de comer gorduras, vou continuar a comer gorduras. Vou absorver essas gorduras fazendo um bypass gástrico. Portanto, e o mini bypass gástrico, que foi a cirurgia que quer a Soraya, quer a Paula fizeram, o bypass da anastomose única, é um bypass que, por excluir, por pôr de parte uma parte, passa a redundância, maior em termos de comprimento do intestino delgado, que é onde se dá essencialmente a absorção das gorduras, faz com que, comparativamente com outra forma de bypass, que é esta que aparece aqui nesta imagem, isto não é o bypass da anastomose única, é o bypass em Y de Roux, como se vê por ali, parece que tem a forma de um Y naquela reconstrução do intestino delgado. No bypass em Y de Roux há um menor desvio do intestino delgado e, portanto, a longo prazo os resultados também parecem tendencialmente ser melhores com o bypass da anastomose única do que com o mini bypass. Por essa questão, de uma maneira geral, para as pessoas nos entenderem e da sua experiência, que já é longa, a maior parte destes doentes que são submetidos a este bypass têm, digamos, um prognóstico, isto é, a esperança de ficarem bem durante muitos anos é verdadeira, é expectável. Nós, em termos de eficácia, temos sempre algumas métricas que têm a ver com o excesso de peso perdido ou, neste momento, até mais, o peso total perdido que o doente teve. Eu gosto até para os doentes perceberem, muitas vezes, de explicar desta forma. Vamos imaginar que o peso ideal para aquele doente era 60 quilos e que a pessoa pesa... vamos até pegar no caso da Paula ou da Soraya. Vamos imaginar que o peso delas ideal era o 70, aquilo que elas praticamente neste momento têm, e que pesavam mais 70, ou seja, pesavam 140. O excesso de peso delas eram 70 quilos. Claro. A cirurgia bariátrica, e obviamente difere consoante as técnicas, mas a cirurgia bariátrica muitas vezes não é responsável por conseguir alcançar a totalidade do excesso de peso perdido. O que é que eu quero com isto dizer? Ou seja, eu posso, através de uma cirurgia, não conseguir com que a pessoa perca a totalidade, os 70 todos que tinha a mais. Mas se conseguir que a pessoa, em vez dos 70 que tinha a mais, perca 60, e em vez de ter 70
70, 80, diminuiu muito o risco obviamente, cardiovascular e oncológico, como estava a falar muito bem. Dr. Albuquerque, e para terminarmos naturalmente, esta factualidade da Paula e a Soraya terem sido intervencionadas, são mãe e filha, digamos quase em simultâneo, isto faz algum comentário? Quer dizer, foi um caso um bocadinho especial em termos de conduta alimentar de ambas, facilitou, enfim, faça um comentário sobre isto. Eu posso dizer-lhe que já intervencionei algumas famílias e também no mesmo tempo. Muito bem. E algumas delas até já deram o seu testemunho também em programas televisivos. E mãe, pai e filho. O facto de serem operadas no mesmo tempo, no caso da Paula e da Soraya, aparentemente com aquelas dificuldades que a Soraya mencionou, e é verdade, ou seja, foi muito difícil a adaptação àquilo que é a transição das dietas para que nós deixemos os cortes que fazemos cicatrizarem, certo. Porque é só aqui o racional de passarmos pela dieta líquida, pela dieta pastosa, pela dieta mole, claro. E foi essa a dificuldade que a Soraya teve, mas na maior parte das vezes o passarem por este período em conjunto é facilitador. Até porque lá em casa, muitas vezes, mesmo só haja um elemento da família que seja intervencionado, muitas vezes, às vezes é pernicioso os outros elementos dizem assim, então mas só comes isso, não queres comer mais? Come lá mais um bocadinho, olha que vais ficar doente. E assim já são 2 ou 3 a comer só isso. Exatamente. No caso Portanto, é facilitador. Mas eu quero aqui ainda salientar outro aspecto, é a necessidade do acompanhamento multidisciplinar destes doentes. Ou seja, o papel da nutrição é fundamental, o papel da psicologia é fundamental, o papel da endocrinologia é fundamental. Eu diria que estes 4 pilares, cirurgia, endocrinologia, nutrição e psicologia, são fundamentais e que são para o resto da vida. Desengane-se aquele que pensa que faz esta cirurgia e que não precisa mais ser acompanhado. Isto não é como tirar a vesícula. Exatamente. Ou fazer uma operação ao apêndice. Isto é o tratamento de uma doença crónica, através da forma mais eficaz que é a cirurgia, mas que obriga a um tratamento para o resto da vida. Dr. António Albuquerque, muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima. E eu vou agora à conversa com a doutora Magda Serras, que já é vossa conhecida, que hoje parece um canário, neste caso uma canária. Bom dia, olá. Cenário. Bom dia. Está bem disposta? Sempre bem disposta. Bom, a minha querida acompanhou estas duas meninas ao longo de muito tempo, não foi? É verdade. Mas agora vamos aqui falar do antes. Antes da cirurgia, porque há aqui uma coisa que eu fiquei atento. Eu parece que sou distraído, mas não sou. É que não conseguiram reduzir peso sem ser pela cirurgia. Exatamente. Atenção, e a doutora Magda é daquelas que sabe. Bom, não conseguiram este desidrato e quer a Paula, quer a Soraya, chamaram muito a atenção para o aspecto emocional. Exatamente. A perda de um ente querido, toda, digamos, a alteração emocional, comportamental que isso pressupõe. O que é que se passou, doutora Magda, antes da cirurgia para isto não ter resultado e termos tido necessidade de ir para a cirurgia? Então, eu acompanhei a Soraya e a Paula durante muito tempo. Quando as recebi na consulta já estávamos perante uma situação de uma obesidade mórbida, em ambos os casos. Tentámos a adaptação alimentar, mas efetivamente havia aqui um conjunto de condicionantes. Por um lado, a questão comportamental, ou seja, foram muitos anos de hábitos alimentares em que a comida funcionou como conforto. Portanto, foi aqui um bocadinho uma transferência para a comida de um vazio afetivo que havia e de alguma tensão em momentos difíceis da vida. São pessoas de muito trabalho, com uma vida muito difícil e que, em determinado momento, encontraram aqui o escape. Entrar em ruptura com este escape e encontrar alternativas não foi uma tarefa fácil. Nós começámos por ter uma perda de peso importante, apesar de tudo, em determinado momento, mais até na Paula do que na Soraya, porque a Soraya tinha... Quando diz importante, foi à volta de... Estamos a falar de 15 quilos. Pronto, conseguimos a dada altura uma perda de 15 quilos, 20 quilos, que recuperava, perdia, portanto, relativamente ao peso máximo que a Paula teve, que foram 141, portanto, quando foi para a cirurgia já ia com menos peso e já tínhamos feito inúmeras abordagens complementares ao plano alimentar. Pronto, tentámos aqui, tínhamos esta limitação, a Paula começava a ter muitas dificuldades de mobilidade, portanto, agregar o exercício físico era uma dificuldade,
e, apesar de tudo, nós conseguíamos um resultado que era muito pouco consistente, ou seja, havia uma perda de peso e, de repente, havia um fator de stress e havia de imediato... chamado ioiô. Mas é engraçado quando diz que havia um fator de stress. Sim, sim. Portanto, aqui continuamos na senda do stress. Continuamos nas situações de instabilidade emocional e, portanto, daí, e muito bem, a forma como o Dr. Albuquerque terminou, a importância da equipa multidisciplinar, porque nós precisamos de trabalhar a comida, desvincular a comida do único conforto possível da vida. E a dificuldade na consulta de nutrição era exatamente esta, era, primeiro demos o benefício, e eu fui a primeira pessoa a dizer à Paula que vamos tentar, e a partir de um determinado momento disse, olha, temos que ver aqui alternativas porque estamos a comprometer a saúde. Percebermos esta vertente. Minha querida doutora Magda, somos operados. Neste caso, Paula e Soraya foram para a cirurgia. E depois? Aquilo não é fácil. E depois temos um desafio. Disse o Dr. António Albuquerque, exatamente, há que sarar aqueles cortezinhos que foram feitos. Lá está. Por isso alimentação, como é que é? O que é que se faz? Então, aqui temos sempre uma questão que eu acho que é central, que é quando se faz uma cirurgia, é preciso estar preparado para a abordagem nutricional que vem a seguir. Caso contrário, o impacto é muito maior. Portanto, daí a necessidade da equipa multidisciplinar, a preparação do doente, porque, ao contrário do que muitas vezes se ouve dizer, a cirurgia é o caminho mais fácil, não é necessariamente o caminho mais fácil, porque a seguir obriga a uma disciplina e uma consciência alimentar que muitos destes doentes não têm prévia. Portanto, o que eu acho é que é importante preparar o pós-cirúrgico para que este se torne, de facto, mais simples e mais efetivo. Para o embate não ser tão... Tal e qual, porque para uma pessoa que está habituada a comer um prato normal, portanto, vai a um restaurante e pede uma dose, já comeu umas entradinhas, comeu um bocadinho de queijo, comeu um bocadinho de pão... Sim, comeu... aqui não vai acontecer isso, não é? De repente, vê-se confrontado com, como dizia a Soraya, 30 ml. Faz a primeira entrada e já está empaturrada. E mais, não pode, de facto, ceder, porque há um processo de cicatrização a acontecer. Vamos a factos. Certo. Eu sou operado hoje, faço um bypass. O que é que eu como amanhã? E depois. Lá está. Como é que vai ser? Vou fazer refeições líquidas. Líquidas. Portanto, estamos a falar do iogurte, estamos a falar do leite, estamos a falar da bebida vegetal, estamos a falar de sumos coados, leite de vaca. Se eu for intolerante. Lá está, bebida vegetal. Portanto, vamos ter que encontrar planos B, iogurtes de leite de coco. Portanto, vamos ter que encontrar uma solução que seja fluida. Podemos ter suplementação, é verdade, portanto temos uma quantidade de suplementos que nos fornecem isto. Mas ml que a Soraya falava. Geridos em volume, isso. Que são 30 mililitros. 30 portanto, mililitros, se nós pensarmos, é um cochicho. É um cochicho. Para quem comia um prato de sopa, vê o prato de sopa no final do dia. Olha, e esse cochicho é tomado de hora a hora. De hora a hora, não é? Exatamente. Só isto. Só isto. Portanto, bacalhau, não há nada disso. Não há nada disto. Nem não há bife, bacalhau, não há o ananás, não há nada destas coisas. Há o cochicho. E há comida saudável, não há o leite creme como solução, não é? Portanto, vamos ver. A questão é um bocadinho esta. E isto dura quanto tempo? Isto vai durar aqui, pelo menos durante uns 15 dias. Vamos ter que ter aqui o doente a fazer uma abordagem que vai ser... Durante 15 dias andamos a ml. Isso. Pronto. E depois vamos fazer aqui um processo de transição para uma dieta pastosa, portanto, primeiro para uma dieta líquida. Mas espera, ficamos os 15 dias primeiros. Sim. Durante 15 dias, grosso modo, claro está, as pessoas estão aqui. Mas eu estava a pensar uma coisa, não fiquem assustados, porque nós habituamos a tudo. E da tua experiência como nutricionista, as pessoas adaptam-se a isto. As pessoas se forem bem avisadas, prevenidas, essa é a minha grande bem questão. Acompanhadas, como disse o Dr. Albuquerque, de uma forma multidisciplinar, porque aqui o psicólogo também tem um papel muito importante, não é verdade? Mas as pessoas adaptam-se. Exatamente. E a questão é essa. Nós podemos estar aqui a dizer que são 15 dias de uma abordagem, mais 3 semanas de outra, e ao final de um mês que temos uma abordagem natural. A questão é, de caso em caso, nós vamos ter que perceber para cada pessoa quando é que ela está capaz e disponível para fazer uma transição. Claro. Também temos que ter aqui a percepção de que, para muitas pessoas, e aqui tivemos os dois casos, não é? A Paula foi super metódica, porque é assim, pronto. Foi super metódica, a mãe. Sim. Portanto, foi muito rigorosa na forma como fez a transição. A Soraya teve muito mais dificuldade em cumprir estas regras. Mais nova, portanto, mais irreverente. Tem a rebeldia da idade, mais rebelde e tal. Ou seja, no fundo o processo acabou por ser mais penoso. Claro. Mas se a pessoa estiver sensibilizada, consegue. Claro.
Consegue. Olha lá, minha querida, pronto, 15 dias ml, não é? E depois? Depois passamos por uma dieta mole. Portanto, Mole, isso não é? é o quê? Portanto, é uma dieta que não tem uma consistência de mordida, como eu costumo dizer. Mas o que é que eu Portanto, como tem na que ser uma dieta coisa mole? completamente A fluida. sorda pode ser? Lá está. Portanto, se eu puser aqui um creme, uma sopa mais grossa, mais consistente, Isso. mas com uma textura cremosa, não com uma colher colher em pé, portanto, Já como eu percebi. costumo dizer. Portanto, passamos por uma mas a transição partir de daí uma posso sopa. comer uma sopa de legumes. Posso fazer uma sopa de triturados. legumes triturada, mais grossinha, mais encorpada. Todos os legumes posso pôr aipo e... Todos os que eu consigo homogeneizar e Ok, que consiga claro. de facto Sim. desfazer. E posso fazer um puré, posso fazer uma carne com triturada 2 vezes, posso fazer uns ovos mexidos. E como esta segunda fase, como isto, de quanto em quanto tempo? Quantas vezes ao dia? Dependendo de cada um dos casos, mas normalmente fazemos isto durante mais 15 dias. Não, eu percebo, isso é o tempo mais... Portanto, 15 dias. Mas depois nesta fase da dieta mole, pode ser pastosa? Pastosa, sim. Pastosa. Quantas vezes ao dia é que ingiro esta dieta? Vou fazê-la sempre neste polifracionamento, ou seja, estamos sempre a falar de introduzirmos alimentos que depois podem ter uma digestão mais lenta Mas que e vamos demora a hora fazer na 5 mesma? a 6 refeições dia. 5 a 6. Portanto, vamos tentar 5, 6, 8, dependendo dos casos e dependendo da tolerância E gástrica de entramos cada um. na terceira fase, 15 dias e depois... E depois entramos para uma dieta normal. Como assim? Ou seja, é uma dieta que tem que ser com baixo perfil de lípidos, lá está, para haver aqui Poucas gorduras. poucas gorduras. Tem que ser uma dieta controlada naquilo que é a própria Mas preparação. posso comer bacalhau condimento. com grão nessa terceira Não, fase? claro que não. Não. Porque lá está, se eu estou a adaptar o meu aparelho digestivo, esteve a comer maçã cozida, maçã assada, purés ok. de fruta e iogurtes, Então o que é que eu como de nessa repente como fase? uma feijoada, obviamente que não me vou sentir Não, bem. bacalhau Pronto. com grão. Mas o que é que eu como nessa fase então? Nessa fase vou comer uma dieta normal, hipocalórica, vamos dizer bacalhau assim. com grão é normal. Claro, mas não será para um doente destes Claro. que está numa adaptação em termos Mas digestivos. pode comer um bife grelhado com Pode comer um bife com arroz grelhado, branco. pode comer um peixe grelhado, pode comer um peixe cozido, pode fazer Isso. um peixe assado no forno. Portanto, podemos ter um Pronto. peixe ao sal. Ou seja, nesta altura nós já podemos ter uma alimentação normalizada, com todo o cuidado e com a percepção do volume. É 15 dias de muito suplício, mas que as pessoas adaptam-se. 15 dias de menos suplício, que as pessoas adaptam-se. Em alguns casos um E bocadinho depois- mais do que isso. E Eu acho depois... um bocadinho mais, eu não estou a ser estanho 15, 15. Isso, por isso é que eu E estou a depois dizer, em entramos alguns casos um bocadinho finalmente- menos, em alguns casos um bocadinho mais. E quando é que podemos comer o bacalhau com grão? Ao final desta transição para os sólidos, ou seja, a Portanto, partir do ao momento fim que de- está a comer durante algum tempo uma dieta muito pouco calórica e portanto, muito pouco condimentada, muito pouco Sim. difícil do ponto de vista digestivo, portanto, lá está a tal questão. Quando fala do bacalhau, o bacalhau é daqueles alimentos que nós facilmente percebemos na boca que é muito difícil de mastigar, que nas cirurgias bariátricas é logo um dos alimentos que nós condicionamos. Claro. Portanto, no fundo, a grande questão é essa, Mas também vamos as comer o pessoas peitinho que do fazem- frango. Claro, uma cirurgia deste tipo tem que estar convosco e vocês, enfim, é que têm que ir explicando, mas de qualquer modo eu acho que as pessoas ficaram com uma ideia muito aproximada e aquelas que estão com uma obesidade muito grande, mórbida, têm que procurar ajuda porque estamos a falar de uma doença bem grave e com consequências muito importantes. Tens 10 segundos. 10 segundos. É importante que qualquer pessoa perceba que este é um fim de linha, mas que lhes pode trazer uma oportunidade na vida. Claro. Não fácil, mas uma oportunidade na vida. Claro. E que a rede importa. Ou seja, os familiares, quem temos à volta, é central para o sucesso bem. da cirurgia. Muito obrigado, doutora Magda, Obrigada, eu. eloquente e bem explícita, como sempre. O programa de hoje foi inspirador, digo eu. Esteja ativo e não se esqueça, ouça o seu corpo. Obrigado por ter ficado na nossa companhia e fico à sua espera no próximo programa. Muito bem, senhora doutora, sempre bem explicadinho.